objetivo dessa palestra agora é falar um pouco, eu quero compartilhar um pouco a minha experiência não com autismo, mas com o transtorno do déficit de atenção. Eu comecei a estudar déficit de atenção e hiperatividade porque muitas das crianças autistas, elas têm déficit de atenção e hiperatividade como associado. Então, dentro do espectro autista, tem os sintomas centrais, os núcleos de sintomas centrais, que é os déficits de comunicação social, comportamento repetitivo, o déficit de linguagem. E, paralelo a isso, pode ter ou não um déficit cognitivo, e, paralelo a isso, tem o transtorno de ansiedade e déficit de atenção. Então, os sintomas de ansiedade e déficit de atenção não fazem parte do espectro autista per se, pela definição do espectro autista. No entanto, muitas das crianças, até 50% das crianças, têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um transtorno que se manifesta como um padrão persistente de déficit de atenção ou hiperatividade, impulsividade em 2 ou mais ambientes, desproporcional a outras pessoas semelhantes da mesma idade. Então, essa é a definição de déficit de atenção, e o principal aspecto dessa definição é que se manifesta em 2 ou mais ambientes. Ter déficit de atenção em escola ruim não é déficit de atenção, é um déficit de educação. Então, ter problemas de atenção apenas na escola e não ter em casa ou não ter na casa de outras pessoas, isso não é déficit de atenção, é um déficit de socialização, déficit de interação social. Então, essa é a importância de ter claro que é em 2 ou mais ambientes. A incidência do déficit de atenção ela é muito variável e depende da forma como é usado para medir a incidência. A incidência média na população geral está entre 6% e 9%. Os trabalhos falam mais assim que em todas as culturas, ou a média mundial de déficit de atenção é em torno de 5% a 6%. Mas se você pega a incidência de déficit de atenção na escola secundária dos Estados Unidos, está em 20%. Então, varia muito de cultura e de forma como for abordada. Se fala que na França, por exemplo, que tem uma cultura muito mais rígida e muito mais uma alimentação diferente, a incidência de déficit de atenção chega a 1% a 2%. Então, isso varia de cultura, de país, de metodologia, tá? A diferença entre meninos e meninas não é tão grande quanto no autismo, mas também existe. E o mais importante é que tem muito adulto com déficit de atenção não diagnosticado. Então, muito adulto, a questão de 10, 20 anos atrás, não se falava de déficit de atenção, não tinha esse conceito na cultura, e muito adulto tem déficit de atenção e foi desenvolvendo mecanismos adaptativos à sua limitação funcional, e esses mecanismos adaptativos foram incorporados na personalidade, mas quando, assim como o Werner, com a idade, pode ser feito um diagnóstico de Asperger, tem muito adulto que poderia se beneficiar de um tratamento de déficit de atenção, mesmo depois de adulto. Para a gente reconhecer alguém que tem déficit de atenção, que pode ser com ou sem hiperatividade, tem esses 5 núcleos de sintomas que caracterizam essa síndrome. Então, há pouca atenção para atividades que sejam rotineiras. Então, uma atividade excitante, um jogo emocionante, uma partida, alguma coisa que tenha adrenalina ou que dispare adrenalina, ela não tem, a atividade per se prende a atenção. Tá? A televisão per se prende a atenção da pessoa. A pessoa não tem que ter uma atitude ativa de colocar a atenção, de ter a intenção de botar a atenção. A distratibilidade, que pode ser até medível em testes de computador, problemas de organização de espaço e tempo. Então, às vezes é aquela pessoa que diz, eu sempre chego atrasado, né? Então, isso é uma dificuldade de organização de processos da linha de tempo. E um sintoma característico é a procrastinação, que deixo sempre para depois, e quando estiver na véspera do que tem que fazer, é daí que se estressa todo e faz.
A procrastinação é muito mais um mecanismo adaptativo do déficit de atenção, porque quando você tem um estresse, você libera adrenalina, essa adrenalina estimula o cérebro como se fosse uma ritalina. Então, a procrastinação é um mecanismo de ter aquele estresse e daí com o estresse conseguir fazer as coisas. E a pobre supervisão interna e aprendizado com seus erros, essa é uma outra característica do déficit de atenção. Então, é a pessoa que sabe, faz e repete, não consegue incorporar na sua execução a questão do aprendizado com seus erros. No DSM-5, houve uma ampliação do diagnóstico do déficit de atenção. Ele sofreu grandes críticas, dizendo que iria aumentar a epidemia de diagnóstico de déficit de atenção, porque os critérios ficaram muito mais amplos e um menor número de dados positivos para se classificar. Então, 6 ou mais sintomas de desatenção para crianças até 16 anos, ou 5 ou mais para as maiores de 17 e adultos, né? Então, muitas vezes cometer erro por descuido, muitas vezes ter dificuldades. Eles colocam muitas vezes, sempre como um critério. Não é cometer erro por descuido, todo mundo comete, mas muitas vezes cometer isso, tá? Ter dificuldade de manter a atenção, não parece que não está ouvindo quando dirigem a palavra, não segue instruções ou falha em terminar tarefas, tem dificuldade em organizar, tem o processo de evitação das atividades que exigem esforço mental diário, perde coisas necessárias para a sua tarefa, aquela criança que perde o lápis, perde o caderno, perde o material de escola, facilmente distraído e muitas vezes esquecido de atividades diárias corriqueiras. Então, desta lista, eu acho que alguns aqui dentro já se colocaram, que já preenchem os critérios de déficit de atenção, imagina, não? Então, eles têm a questão do déficit de atenção e tem a questão da hiperatividade e impulsividade, tá? Que é o mesmo critério, 6 abaixo de 16 anos e 5 acima de 17, tá? Que é a agitação de mãos e pés, fica se remexendo na cadeira, abandona sua carteira em situações que deveria permanecer sentado, corre e se agita onde não é apropriado, incapaz de jogar ou participar de atividades de calma, assim, que depende de estar calmo e ficar numa atitude tranquilo. Age por impulso, está sempre se movendo, fala excessivamente, responde antes da questão ter sido concluída, tem dificuldade de esperar sua vez, interrompe ou se intromete nas conversas ou brincadeiras dos outros. Então, esses são sintomas de hiperatividade e de impulsividade, né, que pode a pessoa ter transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, né? Quando tem sintomas de atenção e de impulsividade é que faz o diagnóstico do tipo 3. O padrão ele tem que ser persistente, tem que durar mais do que 6 meses. Se você bebe no dia anterior, você vai ter déficit de atenção no dia seguinte. Isso não quer dizer nada, tem que ser algo persistente, tá? Os sintomas eles têm que estar presentes antes dos 12 anos. E essa foi uma mudança do DSM-5, que antes era antes dos 7 anos. Eles viram que muitos dos déficits de atenção se instalam entre 7 e 12 anos. Os sintomas têm que estar em 2 ou mais ambientes, a evidência tem que ser clara, que interfere com a qualidade de vida, e não possam ser explicados por outra doença. Então, muitas vezes a criança de 6 a 12 anos vai se manifestar como distraída, não acaba a escola, se perturba na classe, ou fica perturbando na classe. Então, o que observa, e é importante, é ver que os meninos têm mais o déficit de atenção com impulsividade, com hiperatividade, mas muitas meninas têm déficit de atenção apenas. E é aquela menina que é distraída, está no mundo da lua, parece que é boazinha, está sempre calminha. Então, na realidade, essa menina tem algo que deveria estar sendo ajudado e tratado, e não só ficar contente que ela é boazinha e não incomoda. Com 13 a 17 anos já tem uma inquietação maior, já está mais desorganizado, começa a ter maiores problemas na escola, o déficit de atenção no secundário é uma grande dificuldade, né? As dificuldades de relacionamento,
Também tem aspectos positivos do déficit de atenção. São pessoas muito mais expansivas, criativas, independentes. Elas normalmente têm uma rapidez e uma agilidade mental maior. Então, não é só negativo o déficit de atenção. Se ele for integrado e harmonizado com a personalidade, tem aspectos positivos, tá? E o adulto é aquele adulto que vai ter uma dificuldade crônica de organização, de atenção, de presença, né? É o que esquece as coisas, é o que perde as coisas, é o que tem dificuldade de se dedicar, é a procrastinação. É um sintoma muito comum no adulto, porque tem esse efeito de conseguir fazer as coisas sob a pressão, né? Uma das coisas que caracteriza o déficit de atenção adulto são adultos muito joviais. Eu tenho um irmão com transtorno de déficit de atenção e a gente chama que ele é um meninão com 55 anos, né? Porque a jovialidade é uma das marcas do adulto com déficit de atenção. Foi aprovado agora nos Estados Unidos um primeiro aparelho para precisão do diagnóstico. Como os critérios de diagnóstico são clínicos... Obrigado, Luiz. Como o critério de diagnóstico é clínico, então uma das buscas nos Estados Unidos é tentar objetivar esse critério de diagnóstico. Então, isso aqui nada mais é do que um eletroencefalograma que mede e faz uma avaliação estatística da atividade eletroencefalográfica no pré-frontal, e com isso eles dão um diagnóstico com a precisão de 61% a 88%. E parece baixo essa precisão, mas estudos clínicos mostram que a precisão do diagnóstico clínico varia entre 30% e 40%. Então, é difícil o diagnóstico clínico preciso, quando se faz trial, assim que pega um profissional e depois outro profissional que entrevista a mesma pessoa, o índice de acerto da precisão do diagnóstico é baixo. Por isso que o surgimento da questão do déficit de atenção, tá? De instrumentos mais precisos para o diagnóstico. Importante a gente lembrar que o déficit de atenção também é um transtorno do desenvolvimento, tá? Esse transtorno de desenvolvimento, ele acontece numa fase posterior ao transtorno do desenvolvimento do autismo, mas ele era conhecido como lesão cerebral mínima ou uma doença neurológica mínima, em que não chegasse a ter manifestação externa. E claro que muitos anos a pessoa ficando com essa forma de funcionamento, ela vai criando uma personalidade em cima da dificuldade e vai virando o que é chamado de uma mente inquieta. Tem até esse livro de uma psicanalista do Rio de Janeiro que fala sobre as mentes inquietas, né? Como se isso fosse uma coisa assim que a pessoa decidiu ser uma mente inquieta. Na verdade, é uma consequência de uma adaptação a uma dificuldade neurológica. E muito do déficit de atenção é o déficit de intenção. Então, se você pede, põe atenção aqui, é muito difícil. Agora, se você põe a conexão no que você quer, aonde que está a tua vontade, qual é o teu objetivo, então, trabalhar com a intenção que leva à atenção. Então, muitas vezes, essa relação entre a atenção e a intenção. Como o transtorno de desenvolvimento, a diferença é o momento do acometimento desse desenvolvimento, desse agravo. Então, se o agravo ambiental acontece entre 2 e 7 anos, e não nos primeiros 1000 dias de vida, o que a gente tem é o déficit de atenção ou lesões de aprendizado ou lesões de integração social. Então, o grau de variação que o cérebro tem depois que a criança nasce, quer dizer, o cérebro não está pronto quando as pessoas nascem, eles têm grandes variações. E a grande coisa que o acometimento do déficit de atenção são o nível dos receptores dopaminérgicos na região pré-frontal, que é justamente aqui onde tem a grande transformação, a grande fixação desses receptores e a questão do fluxo sanguíneo, do metabolismo cerebral. Esse é o agravo onde pode acontecer a instalação do déficit de atenção.
Interessante a gente observar que descobriu-se que o cérebro do déficit de atenção nada mais é do que um cérebro imaturo, um cérebro que não amadureceu devidamente. Lembrem o que eu falei na palestra de ontem, que os neurônios nascem todos já no local, mas eles precisam criar conexões e precisam sofrer o processo da mielinização. Esse processo vai acontecendo progressivamente, e o que acontece com o déficit de atenção é que isso não se estabeleceu. Tá? Então, vocês olham no lado do déficit de atenção, que é esse cérebro aqui, e de um controle saudável. Então, o processo de mielinização ele acontece muito mais lento no déficit de atenção. Tá? Esse filminho não foi de nenhum site alternativo, esse filminho foi tirado de um site do governo americano, em que eles compilam informação sobre transtorno de déficit de atenção, e isso já é um conhecimento da medicina oficial, desse transtorno da maturação cerebral, que é o processo que acomete o déficit de atenção. Se vocês verem, ali vai mudando os anos, então esse cérebro, principalmente nessa região aqui pré-frontal, é onde ele vai demorando a se maturar. E essa é a visão importante é um gráfico que mostra o quanto que o cérebro é dinâmico no seu processo, né? Quanto que o cérebro dos 5 anos, ele vai até chegar aos 20 anos, que é um cérebro adulto e maduro, né? Quanto que ele ainda tem processos de transformação que vão acontecendo e a gente nem imagina, né? E na parte de transformações do cérebro, né, a gente tem aqui uma ressonância em que tem cada área do cérebro tem uma função de coordenar ou integrar uma atividade ou uma função diferente. Então, aqui a gente tem um lóbulo pré-frontal, que é justamente o responsável pela integração da atenção e da ação. É o chamado cérebro executivo, em que essa região tem uma região da atenção, da resposta emocional e do julgamento dos comportamentos e da ação. Então, a gente sabe que o controle dos impulsos e das ações acontece nesse cérebro. E, justamente, nessa área é que a maturação do cérebro ela vai acontecendo mais tardiamente. Então, vocês veem que essa é a área em que vai sendo mais comprometido. Existem várias visões de vários autores falando sobre déficit de atenção. Eu fiquei impressionado com o número de livros que nós temos à venda aí fora sobre déficit de atenção. Eu, pessoalmente, eu gosto da abordagem desse autor, porque ele é um psiquiatra infantil dos Estados Unidos, Dr. Daniel Amen, e ele ele foi um dos caras que mais estudaram déficit de atenção, primeiro porque ele casou-se com uma mulher que tinha déficit de atenção, e segundo porque ele teve 2 filhos com déficit de atenção. Além disso, ele buscou estudar o cérebro de uma forma objetiva, não fazer uma psiquiatria baseada em interpretações, mas no estudo de imagens, de neuroradiologia. Então, ele escolheu um método de avaliação do cérebro, que se chama SPECT-Scan, que é um método de avaliação funcional do cérebro. A gente injeta um contraste radioativo de baixa intensidade, associado à glicose, que as células cerebrais absorvem como se fosse glicose. Então, a célula cerebral é muito ávida por energia e por glicose e absorve esse contraste. E esse contraste, quando absorvido, ele vai radiando luz e essa gama-câmera vai captando essa irradiação de luz e vai formando essas imagens do cérebro, que são imagens funcionais. Então, esse daqui é um cérebro normal, né, em que mostra que é regular, né, e completamente sem nenhum furo. Esse foi um dos exames que o Werner mostrou ontem, que ele foi submetido nessa clínica. Tá? Então, uma das descobertas que ele fez foi que as pessoas com déficit de atenção, eles tinham um funcionamento inverso na área pré-frontal. Então, ao invés de eles terem
o cérebro relaxado, ele já apresentava uma diminuição de atividade na região pré-frontal. E que, quando eles tentavam botar a atenção, ao invés disso daqui ativar, ao contrário, isso daqui ficava mais inativo, aumentava a área com menor funcionamento. Tá? E aqui está o efeito de que, porque que comprova que a Ritalina funciona, porque ela realmente ativa essa área e aumenta o funcionamento dessa área pré-frontal. Ele conseguiu, aqui ele observa de novo, né? Aqui a pessoa em repouso, quando ela tenta botar a atenção, uma pessoa, um PET scan de uma pessoa normal, quando ela põe a atenção, essa área daqui ela diminui, porque você ativa a área. E numa pessoa com transtorno de déficit de atenção acontece ao contrário. Ela aumenta, ela não funciona bem esta área por falta de receptor, de maturação. Ele conseguiu também ver que não existe um só déficit de atenção, existem 7 subtipos de déficit de atenção. E por isso que o uso de Ritalina para todo mundo é um dos fracassos terapêuticos, porque conforme o comprometimento de áreas do cérebro e o tipo de déficit de atenção, ele vai ter uma apresentação clínica diferente. Espera aí que eu vou ter que interromper aqui, porque o meu não está mostrando a parte de baixo da imagem. Então, voltando então, então ele conseguiu definir que tem mais do que só 2 ou 3 tipos, como a medicina oficial define, tá? Então, o tipo clássico do déficit de atenção é o famoso tipo 1, que é o déficit de atenção com hiperatividade, né? Que tem inquietude, impulsividade, né? O tipo 2 também já está bem descrito, né? Que afeta a mesma área e tem a questão de que não ser hiperativo, mas ele conseguiu observar que você pode ter o que é chamado de déficit de atenção hiperfocado, tá? Que a pessoa parece que não tem déficit de atenção porque fica com muitas horas prestando atenção só numa coisa. Em uma paciente como esse, que já é hiperfocado e põe a Ritalina, ele fica pior. Então, ele é um déficit de atenção que ele tem dificuldade de mudar o pensamento, é obsessivo, tem um transtorno de oposição e desafiador, ele pode ou não ser hiperativo. Outro subtipo que ele achou é o déficit de atenção temporal, tá? Que esse déficit de atenção temporal, que além da região pré-frontal, tem um comprometimento temporal, que é desorganizado, tem um pavio curto, tem problemas de aprendizado. Esse tipo de alteração aqui é o que a gente vê nos usuários de maconha. A maconha é um dos principais causadores de déficit de atenção em adolescentes. Isso precisa ficar claro e precisa ser divulgado das lesões cerebrais pelas drogas. E esse é um dos grandes trabalhos do Dr. Amen, que tenta mostrar para o adolescente, olha o que você está fazendo com o seu cérebro. Tá? Então, a gente tem que trazer a discussão das drogas para o campo médico e mostrar para o adolescente, ensinar ao adolescente as lesões que estão sendo provocadas pela maconha, pelo êxtase, e a consequência disso para o seu cérebro. Quando você mostra isso daqui para alguém que fuma maconha e explica para ele, olha, você está provocando um déficit de atenção, por isso que nada importa, tudo está bem, está tudo tranquilo, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma lesão temporal que fica alucinando, que vai resolver os problemas do mundo na sua cadeira. Então, esse tipo de déficit de atenção temporal é uma consequência do uso da maconha. Tá? E isso precisa ser divulgado. O Dr. Amen tem vários, na internet, vocês podem acessar, de imagens de lesões cerebrais secundárias ao uso de drogas, como álcool, maconha e outras. Existe o déficit de atenção que compromete mais o sistema límbico, né? Em que pega mais a característica de ter déficit de atenção e depressão junto. Tá? Então, é pouca energia, é isolado, é desesperançado, é aquela menina que, além de desatenta, é deprimida. Tá? E você também pode ter um déficit de atenção que é chamado de roda de fogo, em que, na realidade, essas áreas vermelhas são áreas de hiperatividade cerebral. Então, esse SPECT scan ele mostra não só áreas de diminuição de desenvolvimento cortical, de atividade cortical,
como aumento de áreas mais de funcionamento de áreas mais profundas do cérebro. Então, esse tipo de lesão é um cérebro hiperativo, né? Eu, por exemplo, eu estava na clínica do Dr. Emin vendo pacientes com esses exames, uma criança que não conseguia dormir, foi trazida para fazer o exame, os pais achavam que ela era birrenta, que ela era incomodada e tudo mais, e na verdade quando a gente fez o SPECT, a gente viu que ela não conseguia dormir porque o cérebro dela estava funcionando assim, estava funcionando tudo muito hiperativo, tudo muito agitado, tá? Então esse excesso de atividade, né, fica muito sensível a estímulos externos, fica muito desorganizado, muito ativado em muitas áreas do cérebro, tá? E existe também um déficit de atenção com ansiedade, que pega mais os gânglios da base, tá? Em que existe um padrão de ansiedade maior, de tensão, de problemas de integração social. Tá? Em relação se o déficit de atenção é genético ou congênito, parece que os estudos da influência genética do déficit de atenção eles estão muito mais correlacionados do que com o autismo. Então, existe muito mais pai e mãe tendo algum grau de déficit de atenção, tendo filhos com déficit de atenção. Tá? Então, esse trabalho mostrou que se os pais têm déficit de atenção, aqui os estudos não são feitos com gêmeos, são feitos com pais e filhos, embora os estudos de gêmeos também corroborem essa ideia. Tá? Então, se o pai tem déficit de atenção, o filho tem 25% de chance de ter déficit de atenção, e se os pais não têm déficit de atenção, a criança teria 5% de chance de ter déficit de atenção. E parece, e é bem nítido, a criança que tem déficit de atenção hereditária é aquela criança que com 2, 3 anos já sobe parede. Tá? Não é aquela criança que era boazinha até 7 anos e depois dos 7 anos desenvolveu déficit de atenção. Tá? Normalmente é uma criança que é hiperativa desde... Né? É muito comum nos pacientes, por exemplo, estou lembrando de uma paciente minha em que a mãe tem déficit de atenção, o primeiro filho teve autismo e a segunda filha tem déficit de atenção. E essa menina era mais ativa do que o menino autista. Tá? Então, que com tratamento biomédico também resolveu. Tá? Então, o que está relacionado são principalmente os genes de dopamina, né? Polimorfismo simples, microduplicações e microdeleções, que é o que eu expliquei ontem. Tá? A exposição ao cigarro e ao álcool na gestação, baixo peso ao nascer, infecções virais, tudo isso está relacionado, assim como o hipotireoidismo subclínico na gestação. Uma das causas pouco divulgadas do déficit de atenção são os traumatismos cranianos. E esse é um dos grandes trabalhos que o Dr. Emin faz, mostrando que, por trauma, você pode ter uma lesão na área pré-frontal, e esse trauma ele pode levar, como consequência, a um transtorno de déficit de atenção. Desde pegar o bebê e ficar chacoalhando, ai, queridinho, que bonitinho, né? Até os traumas de futebol, né? Nos Estados Unidos, isso é um problema sério, porque eles praticam muitos esportes com trauma, desde o futebol americano ao rugby, então, o hóquei, são muitos esportes de trauma que se usa capacete, então eles têm uma grande incidência de déficit de atenção secundário a trauma. Aqui no Brasil, a famosa cabeceada no futebol, que não se recomenda que criança faça, tá? Porque a lesão justamente se dá nessa região pré-frontal. Uma das coisas que já está mais estabelecida na literatura médica é a influência da alimentação no transtorno de déficit de atenção. Então, existem várias meta-análises comprovando que a restrição, principalmente da alimentação, dos aditivos e dos colorantes, ou do que a pessoa tem, faz uso, repercute no déficit de atenção. E já são trabalhos que não são teóricos, já são trabalhos de intervenção mostrando resultado na criança. Então, assim, o fator da dieta no déficit de atenção já é uma verdade científica, não tem discussão. Não é igual como no autismo, que ainda tem dúvida se glúten ou não glúten funciona. Tá?
Em déficit de atenção, se você estuda a literatura, ela é muito mais sólida, muito mais clara da importância da alimentação no déficit de atenção. Um dos fatores importantes é a questão do uso do ômega 3 no déficit de atenção. Como ele é um transtorno posterior da maturação do cérebro, na formação dos receptores, na mielinização do cérebro, o ômega 3 é muito importante. Se a gente lembra que 50% do cérebro é gordura e 50% dessa gordura é ômega 3. Então, a importância do ômega 3 na nossa alimentação, na suplementação, passa a ser essencial. As pessoas perguntam, mas por que tem que dar ômega 3 agora e antes não precisava dar ômega 3? Pela mudança da forma como os animais são criados hoje em dia. Então, há 20, 30 anos atrás, qual é a nossa fonte alimentar de ômega 3 natural? Então, como a gente não come peixes de água fria, como nós não somos esquimós e comemos ursos ou focas, como nós não moramos em áreas que têm peixes de água fria, a nossa fonte de ômega 3 eram as gramíneas. Então, o gado alimentado no pasto, a galinha que cisca, ela come gramíneas, e as gramíneas são ricas em ômega 3. Então, a carne do gado que se alimenta extensivamente, ela é uma carne rica em ômega 3. Então, o que acontece hoje em dia é que, com o uso do milho e da soja para a alimentação animal, reduziu muito a nossa oferta nutricional de ômega 3. Então, hoje, a suplementação de ômega 3 passa a ser uma necessidade por causa da adaptação às mudanças que a indústria alimentar nos impôs. Então, a presença de ômega 3 na alimentação hoje é muito menor, naturalmente. Em ratos, já foi provado que se tu deixa um rato com carência de ômega 3, os filhotes de ratos nascem todos com déficit de atenção, tá? Níveis séricos de ômega 3 estão associados com performance intelectual, cognitivo e emocional. E vários trabalhos de duplo cego de pelo menos 6 meses mostraram efeito positivo. Então, uma coisa com suplementos, quando a indústria farmacêutica quer fazer um trabalho para denegrir a suplementação, é só fazer um trabalho de curto período. Daí eles fazem que não funciona, e depois eles fazem uma meta-análise de vários trabalhos de curto período, daí a conclusão é que não existem evidências. Mas é porque os trabalhos com suplementação nutricional, eles têm que ser de longo prazo. Comida não é remédio, comida é comida e vai ajudando na construção do corpo no longo prazo, tá? Existe um trabalho, por exemplo, da combinação de ômega 3 com ômega 6, porque a outra metade da gordura do cérebro é ácido araquidônico, mas então se usa um tipo de ômega 6 que não é pró-inflamatório, com ou sem crianças que eram refratárias ao metilfenidato, mostrando os benefícios do ômega 6, do ômega 3. Vários trabalhos esse é um trabalho, um trial muito importante feito na Inglaterra, randomizado, controlado, mostrando que em crianças de 7 a 9 anos, né, houve um aumento da capacidade de leitura nas crianças. E a melhor resposta foram das que mais precisavam. Então, a criança que tinha menos de 10% de capacidade de leitura foi a que teve maior resposta no grupo ativo. Então, se você pega o grupo total, você diz, o ômega 3 não funcionou. Mas se você pega os subgrupos dentro desse grupo total, vocês viram que as crianças que tinham uma dificuldade de leitura maior ou uma dificuldade de funcionamento cerebral maior, elas tinham maior resposta ao ômega 3. Aqui, então, o slide anterior está com a capacidade de leitura em crianças escolares, e isso foi feito numa escola normal. Então, muitas crianças em escola normal, de 7 a 9 anos, que estão tendo dificuldade de escolarização, dificuldade de aprendizado de leitura, de serem alfabetizadas, elas precisam de suplementação de ômega 3, tá? Essa é a mesma coisa, a memória a trabalho, que é outra função pré-central, né? Eles viram que as crianças, quando fizeram o grupo total de 360 crianças, eles não mostraram uma grande diferença, mas quando eles pegaram as crianças com maior dificuldade, elas tinham um resultado maior. E a grande questão da alimentação são a presença dos corantes, tá? Então, a primeira dieta que funcionou em relação ao déficit de atenção foi a chamada dieta de Feingold, que tira todos os corantes, aditivos e salicilatos, tá?
descobriu-se que se a criança tem déficit de atenção com atopia, com rinite, com asma, com qualquer doença alérgica, é onde se tem os melhores resultados na dieta e déficit de atenção. Aí a gente já faz esse grupo, já consegue achar os subgrupos que vão se beneficiar mais da intervenção dietética. Se tiver déficit de atenção com atopia, é um indicativo melhor. Então, normalmente o que se faz é uma dieta de eliminação. Se tira os alimentos em que são mais alergênicos e de consumo mais repetitivo. Existe também alguns tratamentos tentando fazer só a dessensibilização. Então, a criança tem alergia ao leite, faz um tratamento alérgico de dessensibilização, de ficar menos sensível ao leite. O açúcar é um grande vilão. É o maior. Por quê? Porque essas crianças elas têm uma dificuldade importante de suportar a hipoglicemia. Descobriu-se que elas são muito mais sensíveis à hipoglicemia. Enquanto que uma criança normal apresenta sintomas de baixo de rendimento cerebral com a glicemia abaixo de 74, essas crianças já vão ter sintomas abaixo de ao invés de ser 54, abaixo de 75. Então, uma das coisas que se faz é nunca fazer um café da manhã com Nescau e Toddy para a criança antes de ir para a escola. Se vocês não sabem, Nescau e Toddy tem 3/4 de açúcar. Só 2, 3 gramas de chocolate. Então, vocês não estão dando chocolate para a criança, vocês estão dando açúcar para a criança em altas doses no café da manhã. E esse açúcar vai fazer uma hiperglicemia quando a criança acordou, e 1h30, 2 horas depois, quando ela chega na escola, ela está em hipoglicemia e não consegue prestar atenção. Então, se recomenda sempre um café da manhã rico em proteínas. Comer ovo, se tiver intolerância a laticínios, se não tiver intolerância a laticínios, coisas com laticínios, queijos. Então, de ter a ingesta de proteína no café da manhã. E se querem dar um Nescau, não deem Nescau, deem cacau com a estévia, que vai ter um sabor próximo e não vai ter esse efeito deletérico de alta ingestão de açúcar pela manhã. Existe também a deficiência de micronutrientes, ferro, zinco, magnésio, B6, tá? Que são muitos micronutrientes que afetam o funcionamento cerebral. É também usado também no autismo, quanto no déficit de atenção, a associação de vitamina B6 com magnésio, tá? Que tem bons resultados. O magnésio, mais de 400 enzimas são dependentes de magnésio, e de zinco são grandes cofatores. O zinco também é um cofator de uso do ômega 3 no cérebro, tá? E o ferro é um cofator da síntese de dopamina. Então, a dieta ocidental, ela é justamente uma dieta indutora de déficit de atenção. E por isso é que a gente consegue entender, nos Estados Unidos, onde a alimentação normal é muito pior até que a nossa, que eles têm até 20% de déficit de atenção no secundário. Porque comendo achocolatado, sucrilhos, que é açúcar puro também, e depois comendo Coca-Cola, certamente esse cérebro não vai ter como funcionar direito, né? Então, a dieta rica em gorduras saturadas, refinados, deficiente em ômegas e vitaminas, né? Então, só a mudança da dieta, ela já vai repercutir no funcionamento cerebral. Muitas vezes a dieta não é um problema, é um sintoma. Mostra que a família já é toda disfuncional, ela não consegue nem organizar um plano alimentar para seus filhos. Então, quando a gente abordar a dieta, muitas vezes a gente não consegue, tem que primeiro abordar a família, abordar o funcionamento dos pais, a priorização, as crenças dos pais sobre a alimentação. A alimentação, muitas vezes, não é um problema, é só uma manifestação de um problema anterior, que é a estrutura mental e a organização dos pais. Geralmente já são pais que têm déficit de atenção, que já não põem muita atenção nas coisas que fazem e ficam fazendo o que é fácil e dando para a criança o que é fácil e o que está no supermercado acessível e barato, e sem perceber as consequências disso. A toxicidade ambiental é também muito característica do déficit de atenção, tá? O mais comprovado na literatura é a presença do chumbo. A dosagem de chumbo faz parte da investigação alopática para déficit de atenção. Existe também a questão do mercúrio. Os fitalatos e os policloratos
são realmente importantes, assim como a questão dos orgânicos fosforados, os pesticidas também tem essa consequência. E isso daqui é um paciente meu com déficit de atenção, um adulto com 51 anos de idade, em que eu fiz um teste de quelação na urina e, ó surpresa, chumbo bem alto e mercúrio alto. Tá? Então, esse daqui é aquela situação, se esse adulto fosse procurar um psiquiatra comum, ele ia ganhar uma Ritalina, ia ganhar um antidepressivo, talvez, e ia ficar... essas são aquelas situações em que você não remove a causa. A medicina funcional é justamente esse novo movimento dentro da medicina, em que diz, ok, não tem nenhum problema a Ritalina, o problema é qual é a causa. A causa do déficit de atenção não é déficit de Ritalina no cérebro. Déficit de atenção tem algo que está atrapalhando o funcionamento cerebral. Então, a gente tem que ir atrás da causa de que está fazendo, que está provocando isso. Então, a causa pode ser uma intoxicação por metal pesado, né? Ele tinha amálgama dentária, a gente retirou as amálgamas, a gente foi fazendo um processo de quelação com a melhora progressiva do quadro, sem usar nenhuma droga. Causas psicológicas são óbvias. Então, existe muito estresse crônico na infância, abuso, abandono, existe o processo de diálogo interno. Uma das coisas piores que tem é você gritar com a criança com déficit de atenção, porque ela vai ficar viciada nesse estímulo. Todo grito dá um susto, todo susto libera adrenalina, toda vez que libera adrenalina, ela se sente um pouco melhor. Então, ela vai provocar que você grite de novo, porque ela vai ter prazer no teu grito. Então, existem mecanismos adaptativos que começam a virar problemas sociais, problemas familiares. Então, é muito importante esse manejo atencional, esse manejo com a criança déficit de atenção. Tá? Causas sociais, é óbvio, a televisão, né? É uma atitude visual passiva que não estimula o desenvolvimento cerebral e reduz a atenção própria. Então, por muito tempo se falou mal da televisão como o conteúdo da televisão, como o que passa na televisão, como isso sendo nocivo para as crianças. Hoje em dia, na neurociências, o que se vê é que a televisão é muito mais a questão da atividade televisiva. É uma atividade extremamente passiva, e as horas que a criança fica na televisão, ela não está fazendo neuroestimulação, ela está fazendo hipnose e o cérebro dela está paradinho. Então, o maior malefício da televisão é o que a criança não está fazendo por estar na televisão. Então, ela não está jogando, ela não está interagindo, ela não está fazendo um quebra-cabeça, ela não está lendo, coisas que ela seria proativa. Então, a televisão coloca a pessoa numa atitude passiva ao extremo, e esse cérebro que está com atraso de desenvolvimento precisaria ser estimulado, ele vai ficar mais passivo ainda. Existe uma questão dos videogames, uma discussão se é bom, se é ruim, o que mais se coloca, que já está comprovado dos videogames, é a grande questão da depressão de dopamina que eles provocam. Então, toda essa atividade intensa do videogame faz com que exista uma depressão, um gasto de adrenalina e dopamina, que certamente essa criança, se depois do videogame for fazer o dever de escola, vai ter 0 de atenção. Então, uma orientação básica é indicar de só usar videogame ou produtos, atividades eletrônicas depois da atividade escolar e não antes. A imobilidade e o sedentarismo é uma das coisas muito importantes. Eu já vi crianças melhorarem bastante só por ter mais atividade física, mais movimento. Por isso que hoje à tarde nós vamos ter uma palestra sobre atividade física e cérebro, porque a atividade física é muito importante. Eu, quando era criança, a gente morava numa rua em que os pais deixavam eu da rua o dia inteiro, podendo brincar, soltar pipa, subir no muro, correr, sem problema. Hoje, com as cidades modernas, em que a criança fica presa num apartamento, não pode sair para a rua por causa da segurança. Então, toda essa mudança que houve na cultura e na urbanização tem uma repercussão para o desenvolvimento cerebral. Então, a necessidade de lembrar da importância da atividade física e atividade física espontânea. O tratamento farmacológico, ele já é bem conhecido, é o uso de psicoestimulantes, né, que aumentam dopamina ou bloqueiam a recaptação da adrenalina. Tá? E a grande questão do tratamento farmacológico
quando necessário, eu também utilizo. Eu não sou contra remédio. Eu sou a favor de buscar a causa das doenças. E o remédio, quando necessário, ele é um auxiliar para as pessoas para se sentirem melhor. Então, o importante o grande erro dos remédios é ficar restrito a apenas ele e achar que ele está fazendo alguma coisa. O remédio não está fazendo nada, o remédio só está melhorando os sintomas. Não é que não esteja fazendo nada, melhora a consequência, mas não trata a causa, né? E o importante é a gente entender que a bula da Ritalina já está bem definida isso. A Ritalina é indicado como parte de um programa de tratamento amplo que tipicamente inclui medidas psicológicas, educacionais e sociais direcionado a crianças estáveis com síndrome. Então, a própria bula já deveria, se os médicos lessem as bulas, já veriam essa indicação que eles não poderiam estar dando só Ritalina. Então, o problema da Ritalina é ser só Ritalina, tá? Existem excelentes resultados, mas não trata a causa e sim o comportamento. E o grande problema dos psicoestimulantes são seus efeitos colaterais, sendo o mais complicado deles a inapetência, o nervosismo, a agitação. Então, dependendo do tipo de déficit de atenção, a Ritalina vai funcionar mais ou menos. Então, quando você tem déficit de atenção com ansiedade, déficit de atenção com depressão, déficit de atenção com qualquer outra patologia associada, existe uma piora dos outros sintomas. O tratamento escolar é fundamental. Hoje em dia, a presença de uma psicopedagoga é fundamental em todas as escolas, tem que se adaptar à necessidade de ter movimento, à necessidade de ver se a criança é mais auditiva, visual, cinética, a adaptação, e tem que cuidar muito porque essas crianças são sujeitas a bullying, sujeitas a traumas escolares e a fobias sociais, né? Existem vários grupos de apoio, como existe no autismo, e é muito importante tratar a família entender isso. A principal coisa que precisa ser entendida é que a pessoa não está fazendo isso porque ela quer. Então, o problema familiar é a classificação negativa, castigar, criando rótulos negativos e identidade negativa. A identidade negativa é a pior coisa que tem, se identifica a pessoa com a sua dificuldade e ela vai criar uma série de mecanismos emocionais reativos aos rótulos que são colocados. E esses rótulos de distraído, de desatento, de burro, que essas crianças recebem, vão criando traumas emocionais e psicológicos que vão complicando mais ainda o problema. Então, se ela tem uma dificuldade de atenção, não é porque ela quer ser desatenta, não tem livre-arbítrio, tem uma dificuldade de funcionamento cerebral. E daí a necessidade do tratamento psicológico para tirar as crenças negativas que vai se incorporando a essa personalidade, né? A necessidade de entender que ele precisa usar medicação, que seja uma medicação natural, ele precisa se tratar. Isso que é importante. Se você tem um problema de visão, você não tem nenhuma dúvida de colocar um óculos para ver melhor. Por que você tem uma dúvida de botar um remédio para funcionar melhor o teu cérebro? Então, essa visão que o Dr. Amen usa sempre esse exemplo. A medicação tem que ser a necessária para que o seu cérebro funcione melhor. Por que ninguém tem nenhuma dúvida de usar medicação quando tem uma deficiência visual? Por que não teria de usar quando tem uma deficiência cerebral? Então, realmente a aceitação de que precisa tratar, de que o cérebro é diferente, de que precisa fazer todo um tratamento, se possível, das causas e não das consequências. Uma das coisas que está provado no déficit de atenção é o treinamento cerebral, tá? Então, o cérebro é muito plástico, o cérebro é muito adaptável, ele pode ser treinado, ele pode ser, ter resultados. Acabou de sair um grande trabalho comprovando o efeito do neurofeedback em déficit de atenção. Então, foi um trabalho feito em uma escola americana, randomizado, comprovando a efetividade do neurofeedback. Tá? Existem, hoje em dia, se a criança, já que a criança vai passar no computador, que ela passe fazendo algo que seja útil para o cérebro. Então, existem muitos programas de computador que são ginásticas cerebrais, são programas que fazem o uso de desafios de atenção, de concentração para dar resposta. Tá? Existe vários comprovação de que existe
tratamento, né? Esse aqui é o pessoal do Brain Balance, que é uma rede de clínicas que tem nos Estados Unidos, em que eles fizeram um trabalho só com estimulação cerebral, com harmonização da ação hemisférica e mostrando um resultado significativamente positivo no tratamento do déficit de atenção. Então, o tratamento integral do déficit de atenção é o tratamento em que a gente tem que buscar a melhora do sono, a atividade física, a dieta saudável, eliminação de toxinas e metais pesados, suplementar esse cérebro e a busca e uso de neuromoduladores naturais ou estimulação cerebral. Então, essa é a proposta que eu tento trazer do déficit de atenção, de não ser só, de novo, um tratamento só com Ritalina, mas ter toda a importância dos 3 níveis, de tratar o básico do funcionamento cerebral, neuromodular, existem várias substâncias naturais que podem ser experimentadas antes das substâncias químicas, e existe a estimulação neurobiótica, o neurofeedback, o tratamento psicológico e pedagógico. Com esse tratamento integral do déficit de atenção, a gente vai ter, com certeza, uma criança muito mais harmônica, de muito mais fácil manejo e muito mais tranquila na escola. Muito obrigado.